Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, CESO, boa tarde, sétimo ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai estudar o gênero textual tiras, né, mais conhecido como tirinhas. Então vamos lá. Nós temos visto, né, vimos em aulas anteriores, né, a importância desse gênero textual, né? Ele circula principalmente, né, em jornais, né? Como a gente está vendo gêneros textuais ligados aos meios de comunicação, aos jornais, telejornais, né, revistas. Esse é um gênero que circula bastante em jornais, mas não só, né? A gente diariamente tem acesso às redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, em que as tiras estão circulando também nesses meios de comunicação, né? Na internet, nessas redes sociais. Então, não só nos jornais. Né? Outro detalhe importante que nós vimos nessas aulas foi a construção das tiras por meio da articulação, né, de dois tipos de linguagens, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, é a associação de uma imagem, de um desenho, a um texto. É um texto escrito, não é um texto falado, é um texto escrito. Então a associação desses dois tipos de linguagens é fundamental nesse gênero textual. Eu vou apresentar para vocês mais alguns detalhes, tá? Aprofundando melhor o nosso conhecimento sobre esse gênero de texto. Então acompanhe comigo aí os nossos slides, ok? Vou ficar aqui do ladinho para conversar melhor com vocês sobre alguns aspectos. Vou colocar aqui, ó. Então o nosso objetivo aqui, né, vai ser, a gente pretende interpretar melhor um texto, né? Com base em imagens, como eu disse, quando se trata de imagens, a gente tem a linguagem não verbal, ou seja, nós temos o uso de imagens associado a um texto. E nesse caso aqui, nesse gênero especificamente, as imagens são muito importantes porque elas nos informam algo. Né? Então, todo risco, todo desenho, toda forma de apresentar esse desenho é significativo dentro do gênero tiras. Então, a gente tem que reconhecer esses recursos visuais. Quais são os recursos visuais que produzem sentidos? Num segundo momento, a gente tem que interpretar as tiras associando essas imagens ao texto. Então, não é somente a imagem, mas o texto associado a ele. Quais são os sentidos produzidos, criados a partir dessa associação? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Também a gente pretende identificar as finalidades dos textos, né, nesse gênero. Né, tanto nas tirinhas, histórias em quadrinhos, né, até as charges, né, que também são gêneros que nós vimos lá no segundo bimestre, né, ou melhor, no primeiro e segundo bimestre. Então a gente tem que também, por meio disso, entender, fazer um exercício de coesão e coerência, né? Esses textos são fundamentais nesse exercício, né? O que é uma coesão? O que é uma coerência? Né? Quando a gente está falando desses elementos, a gente está pensando no todo, né? Mas para pensar no todo, em toda a história, a gente tem que pensar nos elementos que compõem o todo dessa história. Esses elementos estão colocados de forma correta, né? Permitem um entendimento do todo, eles atrapalham o entendimento do todo, então a gente tem que olhar para os detalhes e olhar para o todo, e dessa forma construir uma compreensão. E aí, um outro detalhe importante desse gênero são os efeitos de humor. Né? Geralmente ele pretende a produção de humor. E aí, quando a gente está falando de humor aqui, a gente não está falando de piada, né? Que é um outro gênero de texto específico. A gente está falando, né, de algo que produz, que pretende ser engraçado, mas não necessariamente produz uma gargalhada, certo? Então, o humor vai ser voltado a uma crítica social, por exemplo, certo? Então a gente tem que ficar antenado com essas informações, com esses efeitos de humor, né, construído por meio da associação de linguagem verbal e não verbal. Então vamos adiante, vamos lá.
que nós temos mais aí? Vou colocar para vocês. Deixa eu tentar passar aqui. Deixa eu reduzir, né, a tela. Então vamos lá. Vou reduzir a minha tela aqui, porque senão vocês não conseguem visualizar, ok? Vou ficar aqui no cantinho, ok? Então vamos lá. O requadro é um elemento importante e é um elemento visual. A gente está falando agora da linguagem não verbal, ou seja, estamos falando da imagem, como a imagem é apresentada. E aí tem o requadro. O requadro se refere ao quê? À moldura, né? Como é moldado, né, essa história. É o quadrinho, né, mais especificamente. E é a linguagem não verbal. Então esse quadrinho ele pode ganhar diferentes formas. Ele pode ser ondulado, né? Ele pode ser retangular, ele pode ser sem forma, né? E aí a gente tem um espaço ilimitado, né? Um espaço infinito. E o que acontece nesse requadro? Dentro desse requadro acontecem as ações, né? As ações das personagens são desenvolvidas dentro dos quadros, né? Que a gente chama de quadrinhos. Ok? Geralmente a gente costuma definir esse gênero, o gênero tiras, dizendo que é um texto associado a uma imagem contada em quadrinhos, né, no número limitado de quadrinhos. A gente sabe que não tem essa limitação para contar uma história em quadrinhos ou uma tira, né? Às vezes, geralmente, é apresentada em uma sequência de 3 quadrinhos, mas a gente pode ter uma sequência de 2 quadrinhos, 5 quadrinhos, organizado na forma horizontal, mas também organizado na forma vertical. Essa forma de organizar o quadro é significativa. É a linguagem não verbal. Ela produz sentido também. Então, por exemplo, quando eu tenho um requadro ondulado, significa o quê? Que o personagem pode estar sonhando, ele pode estar tendo um delírio, ele pode estar recordando algo. Olha o exemplo aí. Eu coloquei para vocês, vou dar um zoom aqui, ó. É uma história, uma tirinha do Seninha, né, o mural de recado da escola. Já é significativo. Se é o mural, eu coloco apenas um quadrinho, né, para enfatizar essa ideia de mural. Então, como eu disse, a forma como o quadro é apresentado é também significativo. Vamos adiante. Esse é o requadro, como os quadrinhos são apresentados. Outro detalhe importante, já que a gente está falando de linguagem não verbal, são os balões. Os balões também são significativos. E o que é o balão? O balão é, como apresentado aí para vocês, é uma convenção gráfica onde são inseridas o quê? O texto, a fala das personagens. O texto escrito é apresentado dentro dos balões. E aí os balões são de diferentes tipos, né? Esses balões eles têm um detalhe que a gente chama de rabicho, ou seja, é aquela ligação, né, que direciona. Aí eu estou apresentando para vocês como um apêndice, ou seja, é aquele risco que direciona o balão à cabeça da personagem, né? Indica quem é a personagem que está falando, que personagem fala. É o rabicho que indica, né, dentro da tira a quem pertence aquela fala, de quem pertence aquela escrita, de quem pertence aquela linguagem verbal. Quando eu tenho, por exemplo, um quadrinho em que a personagem não aparece e o rabicho aponta para uma outra direção, ou seja, eu chamo isso de fala em off. Quer dizer, o personagem não aparece, mas ele está falando. Eu sei da presença dele porque o rabicho, essa linha, né, esse risco, indica uma fala de um personagem que não aparece no quadrinho. Olha o primeiro exemplo aí, ó, esse exemplo que eu coloquei para vocês, a história do Seninha. Tem um cachorro, ó, vai brincar lá fora, né? Nós temos um balão de uma personagem que não aparece. O cachorro sai correndo e a personagem está dentro da casa, né? Então é uma fala em off, né? A personagem não aparece, mas somente a sua fala. Esse é o rabicho. Vamos adiante. Os tipos de balões. Tem balões do tipo de cochicho, né? E aí eles são formados por linhas pontilhadas. Então, quando eu observar, vou dar um zoom aqui novamente, ó, eu observar esse tipo de balão aí pontilhado, significa o quê? Que a personagem está cochichando, né? Cochichando uma
com a outra. A pretensão, nesse caso, é de que as outras personagens, né, participantes ali da história, dentro do quadrinho, né, nas tiras, não perceba o que está sendo dito, né, conversado entre esses dois interlocutores, né, da tirinha. Esse é o tipo de balão cochicho. Vamos a outro. Outro tipo de balão, um balão de pensamento, né? Ele é caracterizado por linhas onduladas. Quando eu tenho linhas onduladas, significa o quê? Né? Que a maioria das vezes que o personagem está pensando, ele está tendo um sonho, né? Um pensamento, ele pensa longe dentro da tirinha. Olha o exemplo aí que eu coloquei para vocês. Né? O Seninha está tomando banho e ele está imaginando, pensando que ele está, né, num local cheio de carrinhos, né? Olha lá, é o sonho dele, é o pensamento dele. Então, são balões do tipo pensamento. Vamos adiante. Outro tipo de balão é o splash, né? Formado por linhas angulares, né? Eu tenho linhas angulares e indica o quê? O estado emocional da personagem. Além do tipo splash, eu tenho também o tipo trêmulo. Foi o caso que nós vimos na tirinha da Mônica. Nós fizemos uma atividade a respeito disso. Foi nossa primeira atividade, né, com uma tirinha da Mônica, lá na plataforma Google Sala de Aula, em que o Cascão, né, era uma fala em off no primeiro quadrinho. A gente só tinha a imagem do Cebolinha e um balão com rabicho apontando para outra direção, em que a gente percebia a fala de um personagem. Era uma fala característica, a gente sabia que era a fala do Cascão, porque a gente olhou para um outro detalhe, observamos um outro detalhe, né, na leitura dessa tira, que foi a escrita, como as palavras eram pronunciadas, as palavras eram faladas. Ali a gente já reconhecia que se tratava da personagem Cascão, característica dela. E aí, ou melhor, não era a característica do Cascão, né? Era o Cascão que apareceu no quadrinho e aí tinha um balão, né, com o rabicho puxado para outra direção. Era uma fala em off que era, na verdade, do Cebolinha, né, que ele trocava o R pelo L, né? E por meio disso a gente já conseguia identificar a personagem que falava. Era uma informação importante, era um conhecimento prévio exigido do leitor para fazer aquela identificação. Então, era um balão trêmulo, era um balão no sentido que de socorro, de um pedido de socorro, foi como a gente viu. Então, esses balões do tipo trêmulo e splash, eles vão indicar um estado emocional da personagem, né? Então, o trêmulo aí, que eu coloquei para você, ele vai indicar medo, né? No caso da história em quadrinho ou melhor, da tirinha, ou da tira, da Turma da Mônica que a gente leu, era tremido, e aquele tremido indicava um pedido de socorro de uma das personagens. Olha o exemplo aí, ó. Olha esse último quadrinho aí, que a personagem está correndo e ela parece, né, assustada. A gente tem um balão trêmulo, né, passando essa ideia de medo dessa personagem, certo? Vamos adiante. Outro tipo de balão são os balões uníssono, né? São aqueles em que o rabicho é apontado para diversas personagens dentro da tira. E aí todos estão falando ao mesmo tempo. Quando eu digo uníssono, em uma só voz, todos falam alguma coisa. Observem o exemplo, aí uma historinha do Maurício de Souza, né? Também produtor das tiras da Mônica, da Turma da Mônica. E a gente tem uma vaia, né? E essa vaia, o rabicho é direcionado para todas as personagens desse primeiro quadrinho. Ou seja, em uníssono, eles gritam uma vaia. Certo? Então vamos fazer a leitura da tirinha, depois vocês podem olhar com mais calma. E aí a gente tem alguns recursos, né? A gente já viu recursos visuais, ou seja, a linguagem não verbal, e a gente também tem recursos linguísticos, recursos da linguagem verbal. E um desses recursos é o uso de onomatopeia na escrita. O que é onomatopeia? É uma figura de linguagem, tá? Eu vou apresentar algumas figuras de linguagens aqui, e a mais importante delas é a onomatopeia.
A onomatopeia consiste o quê? Em explosões, socos, gritos, né? E essas expressões, elas são apresentadas por meio da escrita. Então a gente vai ter assim, por exemplo, boom, no caso de uma explosão, é um som. Onomatopeia é o quê? É um ruído. É a escrita, é a representação na escrita de determinado ruído. Então, quando acontece uma explosão, como é que eu represento isso na escrita? Por meio da palavrinha aí, ó, boom. No caso, né, comendo, né? Então tem um sock, tem crash, né? São várias as onomatopeias, né? Vamos observar uma aí do Seninha, ó. Olha só, ele tá chomp, chomp, chomp. Quer dizer, ele está se alimentando de forma rápida, de forma acelerada, né? E a gente tem, né, esse exemplo aí então de onomatopeia. São vários. Tá? Eu apresentei alguns para vocês aí. Então é um signo verbal. Quando a gente está falando de onomatopeia, é um recurso da língua, é um recurso da língua escrita. Então a gente está falando de linguagem verbal. Vamos adiante.